Senhor Jesus Cristo. Depois que eu publiquei o segundo vídeo, Dogbox vs Pastores, eu fui dar uma volta com o Baruch, né? Eu levei ele lá onde ele costuma ali fazer suas necessidades e para fazer o vídeo, né? De um acontecimento, né? O dono de uma residência deixou vacilou ali no portão e dois pastores vieram atacar o Baruch, né? E graças a Deus não aconteceu coisa pior, porque Deus ele teve misericórdia, né? Eu estava descendo a rua, né? Fui fazer uma caminhada com ele à noite. Aí quando eu tô retornando para casa, eu passei ali pelo setor ali de Mansão, né? Aqui uns falam Taguatinga, outros falam Samambaia. E quando eu estava descendo, né, o cidadão foi entrar, né, na garagem da sua residência. E quando ele estava ali fechando o portão, ele entrou no carro, né? Os cachorros saíram de dentro da casa e vieram atacar o Baruch, né? E eu tava fazendo os vídeos, né, comentando sobre isso e sobre outras coisas, orientando, né, as pessoas a ter mais cuidado, né, ao entrar em casa ou saírem e os cachorros estarem soltos no quintal, né? E os cachorros vieram atacar o Baruch e graças a Deus não teve ali a luta, o combate, né? E quando eu fui falar com os donos da casa, né, para eles terem mais cuidado, né, para prender o cachorro, né, os donos ficaram exaltados. Eles falaram que eu que tinha que estar, que o meu cachorro que tinha que estar preso. Então assim, errado era eu que estava passeando com o meu cachorro, não eles que descuidaram ali com os cachorros no portão. Que elas não têm saída. Então não fica passando o carro toda hora. Então às vezes eu fico treinando os comandos, né? Senta, né? Andar junto. Às vezes faço treino de força com ele. E quando eu desci a rua, eu soltei ele um pouco, que é uma rua sem saída, né? Eu olho bem para ver se não tem gente, se não tem perigo de acontecer alguma coisa. Aí eu vi que uma senhora mais pra cima, ela tava com medo. Percebi que ela tava com medo, né? Do cachorro. Aí eu chamei o cachorro, né? Subi com ele e prendi ele, né? Aí quando eu tava passando por ela disse que tava com medo do cachorro, né? Eu falei, não, mas o cachorro aqui é adestrado. Eu tava prestando atenção na senhora, porque quando eu tô em algum lugar assim, que eu vejo que tem alguém assim na frente da casa, alguma coisa, só do Baruch se ele direcionar pro lado assim, eu já chamo ele. Eu não deixo nem ele se aproximar, por saber que realmente pode acontecer alguma coisa, ou que a pessoa tem medo, né? A pessoa não se sente à vontade. Então a pessoa está na frente da sua casa ali, na sua rua onde mora, e não fica à vontade, né? Então a prioridade é a pessoa, né? Não o cachorro. Tem outra rua aqui, onde praticamente eu cresci aqui, atrás aqui de onde eu moro agora. Geralmente eu vou lá treinar o Baruch e tudo, então ali eu solto ele. Quando eu vejo que tem pessoas que vão subir ou descer, eu chamo ele para perto de mim, para as pessoas subirem e descerem mais à vontade, né? E quando eu vejo as pessoas assim conversando, batendo um papo assim na frente da casa, uma certa distância da gente, né? uma distância segura, e o Baruch começa a ir pro lado de lá, eu chamo ele também, para nem chegar perto das pessoas. Já teve situação de cachorro vir latir para cima dele e ele atacar. Cachorro grande, né? Não pequeno. Pequeno ele não faz nada não. E ele ia atrás do cachorro, eu dar o comando, ele parar e voltar. E o cachorro, tem um cachorro mesmo lá que ele é enjoado. Quando o Baruch tá na corrente ele fica latindo, ele fica para cima, mas quando o Baruch tá solto, ele sai voado, né? Ele vem, mas ele sai voado. Então aí eu chamo o Baruch, então ele não chega a concluir o ataque, né?
Gato, lá tem gato, lá o Baruque fica solto e fica gatos. Lá tem gatos, ele nem mexe com os gatos. A primeira vez que ele foi eu já cortei, não deixei, então ele já entendeu que não é pra mexer com os gatinhos, né? Porque se fosse meu gato, eu não ia querer que alguém machucasse o meu gato. Então assim, sempre com muito cuidado, né? Então os vídeos que eu publiquei no canal, os últimos 2 agora foi nesse contexto, né? Para as pessoas terem cuidado, né? Ao abrir e fechar o portão, né? E os cachorros soltos, né? A pessoa vai entrar dentro de casa, ela prende o cachorro, né? Ou segura o cachorro, alguma coisa assim, porque as pessoas pensam que não pode acontecer um acidente, né? Elas ficam muito confiantes. Entra uma vez, não deu nada, entra outra, não deu nada, né? Então elas vão vacilando, né? Na segurança das pessoas, né? E do próprio cachorro em si, porque os cachorros vieram atacar o Baruque, ficaram focinho, né? E os donos chamando, e os cachorros não voltavam, e eu com a mão segurando o Baruque e com a outra corrente, né? Porque como eles eram 2 pastores, eu imaginei o Baruque vai brigar com um e eu vou brigar com o outro, né? Que eu não ia deixar meu cachorro ali apanhando, né? Sem fazer nada ali daquela maneira, né? E graças a Deus os cachorros voltaram, recuaram, né? Foi realmente assim, vamos dizer assim, um milagre, porque era um macho e uma fêmea. Então o macho, para se mostrar para a fêmea, né, a sua dominância, muitas vezes ele briga. Mas esse macho ele voltou. Com muito custo, os donos chamando, ele voltou. E também eles ficaram um pouco intimidados, né? Assim, o Baruque comigo também, né? Porque eu não fiquei com medo, né? Eu estava disposto mesmo ali a defender o cachorro, se necessário. Aí quando eu fui falar com os donos da casa, para deixar o cachorro preso, né? Eles foram super agressivos, né? O dono da casa ali, muito exaltado, né? E assim, aparentemente assim, poderia estar armado, né? Mas eu já no meu coração falei assim, eu não vou correr, né? Tentando explicar para ele a situação, eu falei, eu não vou correr, já tinha colocado no meu coração. Deus sabe, até o próprio diabo sabe que eu não ia correr. Já algumas pessoas falam assim, não, você ia correr sim, não. Geralmente eu prego, as pregações aqui são de coisas que eu vivo, entendeu? De coisas que eu vivi, de coisas, entendeu? Tem obras, assim, vamos assim dizer, né? São fatos verídicos, não tem conversa fiada. Já aconteceu situação não nesse contexto de uma confusão e o camarada, vou pegar o revólver e eu falei assim, eu fiquei esperando, né? Eu falei, quando ele pegar eu vou pra cima dele, enfim. Mas foi em outro contexto, outra oportunidade, se for a vontade de Deus eu conto, né? Não estava buscando a Deus naquela época, então não vale a pena assim entrar em detalhe agora, que não é o contexto em si do que eu quero falar aqui. Mas ele muito exaltado, né? Ele, vaza. Eu falei, não, senhor, o senhor não é melhor do que ninguém, não. O senhor não é melhor do que eu, não. O senhor morre, viu? O senhor vai estar diante de Deus. E diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, não. Eu quero falar que Deus ama o senhor, mas o cachorro do senhor tem que ficar preso, né? Vai entrar, vai sair de casa, tem que deixar o cachorro preso. E a mulher dele também exaltada, né? Falou, não, o seu cachorro tem que estar preso. E então, eu saindo com o meu cachorro para passear na guia, eu tô errado. Eles deixam o cachorro solto no quintal, abrem o portão, não prende o cachorro, não segura o cachorro sai para atacar o meu cachorro e eles estão certos. E eu tentando explicar, né, falando para eles, né, se fosse uma criança, né, o cachorro de vocês tivesse visto uma criança e ido atacar a criança, porque você chamou o cachorro não voltou, né, alguém brincando com um cachorrinho, né, e as pessoas têm o instinto de pegar um cachorrinho quando vê um cachorro mal, botar no colo, mas do jeito que aqueles cachorros estavam ali, se o dono ficasse com medo, eles atacariam. Como ele percebeu que o Baruque não ficou com medo, muito menos eu, então eles botaram o pé no freio, os cachorros, né? Enfim. E aí eu descendo, né, fiz os vídeos, né, falando sobre isso. E quando eu desci a rua, essa senhora, né, ela estava conversando comigo, que ela estava com medo do cachorro. Aí ela explicou que o cachorro vizinho lá dela, um pitbull, lá onde eu estava com o Baruque, né, disse que saiu da casa
vacilaram lá também, o cachorro saiu e atacou o neto ou o sobrinho dela, acho que foi o netinho dela, atacou o neto dela, né? Então a pessoa já fica com aquele trauma, né? E o menino com a bicicleta querendo sair pra pedalar na rua, viu com um cachorro do meu lado, na guia, na corrente, seguro, e ele com medo. E eu falei, não, pode sair, ele tá aqui na corrente, e o menininho com medo, né? De sair. Também motivo, né? Foi atacado. Então, eu também sei que tem esses contextos da pessoa ter acontecido algum acidente, a pessoa ter medo de cachorro, né? Então, por isso que eu tomo o máximo de cuidado possível com o Baruch. E a gente que gosta de cachorro, né? A gente está sempre buscando conhecer mais sobre o cachorro, tanto da própria raça como de uma forma geral, mas muitas pessoas não são assim. Algumas vezes, várias vezes, tem como pessoas falando que os seus cachorros não mordem, que seus cachorros não atacam. Uma vez eu com um Baruch encontrei outra pessoa com Bull Terrier, né, uma fêmea, e aí se cheirando assim, né, eu fiquei preocupado de dar alguma confusão. Aí o rapaz do Bull Terrier falou, não, ela não morde não, ela não ataca não. Quando ele falou isso eu falei, pronto, ele já não tem o domínio do cachorro, ele não conhece sobre cachorro. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque se o meu cachorro briga e começa a morder e segura na mordida, provavelmente eu vou conseguir tirar ele e soltar ele no comando. Agora, quando não é um cachorro adestrado, se morder, para soltar é mais difícil ainda. Então eu fiquei imaginando, se o meu cachorro morder ela, se ela atacar e ele morder e for se defender, que geralmente não ataca a fêmea, né? Principalmente o box, ele não ataca, ele mais contra-ataca, mas pode acontecer, eu vou conseguir tirar a mordida. Mas se for ela que morder ele, quem vai tirar essa mordida? Aí eu expliquei pro rapaz, não, todo cachorro morde, todo cachorro, né? Enfim, expliquei as coisas para ele. Então, você vê que a pessoa tem um animal, mas ela não busca conhecer sobre o animal, ela não busca conhecer sobre aquilo. Sempre que você vai comprar alguma coisa, um eletrodoméstico, um automóvel, geralmente vem com manual. As coisas tem um manual para você seguir, né? Para o funcionamento daquilo que, né? A qual você está precisando, né? Tem como explicar o funcionamento, até onde liga, desliga, ligar na tomada, coisas simples, básicas, mas está lá explicando. E para uma maior durabilidade, né? E para não estragar, enfim, tem os cuidados necessários. Mas tudo tem um manual. Então, assim, para se criar um cachorro, tem um manual também de regras, né? Principalmente cachorro de guarda, né? Agora existem muitos ataques de cachorrinho pequeno também, de desfigurar o rosto das pessoas. A pessoa bosta do lado, aí vai fazer uma selfie e o cachorro morde o rosto do próprio dono, da própria dona, né? Então, assim, até os cachorros pequenos, eles exercem dominância, né? O cachorro, quando ele coloca a patinha em cima de você, ele já está ali exercendo a dominância dele, falando que ele é o dono. Aquilo ali é um sinal de dominância. Quando o cachorro está deitado no sofá lá e você vai falar e ele range os dentes, ele não quer sair, ali também é um sinal de dominância. Entendendo? Então o animal ele entende dominância. Quem é o dominante? Né? Você pode entender isso melhor numa matilha de lobos. Sempre tem o líder. Então o animal ele tem que entender que tem um líder e é você o líder, dono do cachorro. O Baruch, quando eu vou sair no portão com ele não sai só no mandar. Quando eu dou comida para ele, eu coloco a vasilha, ele senta e fica esperando o comando de eu deixar ele comer. Por quê? Porque o meu cachorro ele é muito dominante. Então eu tive que usar essas técnicas para ele saber que não é ele que está no domínio. Porque aqui minha família ia pegar um pano, ia pegar uma coisa, ele não queria deixar. Às vezes, né, disse que não estava querendo deixar passar, enfim. Então o Baruch, ele já tentou exercer dominância até comigo, mas eu cortei. Enfim, então todo cuidado ali com o cachorro ainda é pouco, porque você pode estar ali na dominância com ele, aí vai deixando o cachorro fazer o que quer, não morde, e ele vai crescendo achando que é o dono da situação e pode acontecer um acidente, como aconteceu nesse caso, né? E no caso dessa senhora com seu neto. E teve outro caso que eu falei, né, de um rapaz no Uber, eu falei até que a mão foi o pulso, mas foi o braço dele. Ele falou que ele estava entrando dentro de casa com o carro, aí ele desceu para abrir o portão,
E o dono da casa descuidou do portão e um husky gigante veio pra cima dele. Ele disse que o husky pulou no rosto dele, tipo no pescoço, né? Aí ele levantou o braço e o cachorro agarrou no braço e rasgou o braço dele. Aí o braço dele estava engessado, né? Então aquela ali, não morde, não vai morder, não tem perigo. Tem perigo sim, morde sim, e todo cuidado é pouco. Então as pessoas, elas acham que conhecem, né? Mas na realidade não conhecem, porque muitos não buscam se aprofundar no conhecimento de cachorro, para quem cria, né? Tem um versículo nas escrituras que dizem que quando os discípulos foram conversar a respeito do divórcio com o Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus falou que só era lícito deixar a mulher no caso de relações sexuais ilícitas. E os discípulos falaram, então não convém casar não, porque eles estavam acostumados, pela lei de Moisés, separar da mulher por qualquer motivo, né? Qualquer coisinha eles poderiam dar a carta de divórcio. Então quando o Senhor Jesus falou que só por causa de relações sexuais ilícitas, aí eles falaram, não, então é melhor não casar. Aí o Senhor Jesus falou assim, nem todos podem receber isso, né? Aí ali ele começa a trazer ali mais para o contexto assim, sexual, na letra, mas no espírito não se refere só ao contexto sexual, né? Ele está falando ali de tudo que é necessário para se manter um casamento, né? Então tem pessoas que fazem filhos, né? Mas não tem condição material e nem psicológica para criar um filho. Porque eu acredito, né? Vocês aí que são pais e mães aí devem saber melhor do que eu, que para se criar um filho, a condição material, uma certa condição material e psicológica é muito importante. Quando falta o material e não tem o psicológico, é ruim. E quando tem o psicológico e não tem o material, também é ruim. Mas eu acredito que o psicológico ele é o pior, sabe? Porque quando a pessoa tem um psicológico, pelo menos o básico ela vai ter. De alguma maneira, Deus ele vai suprindo, né? Porque Deus, quem criou a família foi Deus. Então ele traz os suprimentos para a família. Agora, quando é no psicológico, aí existe muito do próprio ser humano, né? Então tem gente que não tem nem condição de no psicológico criar um cachorro, né? Por exemplo, aquele homem ali, ele exaltar daquela maneira, mas a esposa dele não reconhecendo o erro deles. Eles têm uma condição material, porque é setor de mansão, né? Então eles têm uma certa condição financeira. Os cachorros gigantes devem comer a melhor ração, né? Ser tratado em pet, aquela coisa toda. Mas não tem psicológico para criar um cachorro. E eu fico imaginando ali os filhos, né? Imagino os filhos vendo o pai e a mãe daqueles jeitos, né? Mesmo estando errados, não reconhecendo e passando aquela influência para os filhos, né? Recentemente nós tivemos um caso aí parece um policial militar agredindo um segurança do shopping e o filho dele do lado, né? Então ele estava mostrando pro filho dele como é que se resolve as coisas, né? Que é com agressão, puxando revólver e enfim. Eu fico imaginando se liberar o porte de arma e as pessoas forem ter arma de fogo igual elas têm cachorro, eu acredito que muitas tragédias podem acontecer, porque as pessoas não têm condição algumas pessoas não têm condição nem de criar um dog de guarda, porque pastor é cachorro de guarda, dirá ter arma, né? Dirá ter um revólver, né? Não tem domínio nem com um cachorro, né? Nem com um animal, né? Porque falta o domínio de si mesmo, muitas vezes. Porque o adestramento te ensina muito isso, você ter domínio de si mesmo, né? Porque você tem que passar domínio pro cachorro no momento certo de atacar e de não atacar, de quem atacar e como atacar e quando atacar, né? Então você faz uma autoavaliação de si mesmo muito grande, né? Porque adestrar um dog não é algo tão simples assim, né? Eu não sou adestrador profissional, né?
eu busco ler, eu busco estudar, né? Tem vários profissionais, tem aí nos meios de comunicação, você pega a dica de um, a dica de outro, né? Tem que ter muita humildade também, né? Paciência. E às vezes o adestrador, ele adestra bem o cachorro. O cachorro faz tudo que ele quer, anda assim, não morde ninguém. Mas aí quando ele passa pro dono, o dono ele não tem aquela dominância que o adestrador teve. Então às vezes estraga o adestramento do cachorro. E acha que a culpa é do instrutor, de quem adestrou. É igual as fatalidades que acontecem no mundo. Tem algumas pessoas que acham que a culpa é de Deus, né? Sendo que a culpa é do próprio ser humano, né? Que não atenta para os mandamentos de Deus. Então o homem ele age com arrogância, com soberba. Deus traz o juízo e algumas pessoas ainda não têm a humildade de reconhecer seus próprios erros e as suas próprias falhas, né? Elas ainda se consideram certas. Então, por exemplo, algumas pessoas, as fatalidades e tudo é culpa de Deus. Deus é culpado, não é o homem que peca, não. É o Deus santo que é pecar, que é errado, né? Não é o pecador que está errado, é Deus que é santo que é errado. Então algumas pessoas têm mágoa de Deus, ira de Deus, ódio de Deus, porque eles consideram que as fatalidades que acontecem em sua vida, ou mesmo no mundo, é culpa de Deus, não culpa do homem que peca contra Deus e contra o seu próprio semelhante. As pessoas devem estar vigilantes, né, a respeito de tomarem cuidado, né, ao entrarem, ao saírem de casa, tendo o cachorro solto, né? Enfim, acidentes podem acontecer, né? Realmente ninguém é perfeito, mas não reconhecer o erro, não reconhecer a falha, que errou, aí já é um exagero. E semelhante, a Bíblia fala que na volta de Cristo, a Bíblia fala que ele vai voltar na hora que nós não pensamos. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai voltar na hora que as pessoas não estão pensando. Porque quando acontece os acidentes, as fatalidades, é uma hora que a pessoa não está pensando. Por exemplo, aquele senhor não pensou que aquilo poderia acontecer, acredito eu, né? Mas aconteceu. Então, por ele pensar que não poderia acontecer naquela hora, dos cachorros deles saírem para poder atacar alguém ou alguma coisa, então ele não teve a vigilância necessária, né? Então ele se descuidou. E assim será na volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que ele não vai voltar naquele momento. E naquele momento ele voltará. E muitas pessoas não vão estar vigilantes, né? Vão estar com o portão aberto, né? Com as brechas abertas, né? E vão sofrer uma fatalidade tremenda. É a mesma coisa a morte, né? Tem pessoas que faleceram ontem, mas pensaram que não iam falecer ontem. Tem pessoas que vão falecer hoje de várias causas, doenças, acidentes, né? Mas elas não estão pensando que vão falecer hoje. Assim é amanhã. Então a volta de Cristo vem numa hora em que nós não pensamos, como a morte. Então o juízo, né, que segue depois da morte pode ser a qualquer momento. Então a pessoa deve estar preparada e vigilante, né, para quando esse dia acontecer, não ser pega de surpresa, como aquele casal, né, foram pegos de surpresa. Interessante que eu estava descendo a rua e eu ia descer bem pelo lado da casa deles. E algo veio ao meu coração e falou assim, vai para o outro lado. E eu fui para o outro lado da pista. Porque quem sabe, se eu tivesse continuado descendo ali pelo lado da casa deles, a tragédia poderia ter sido pior. E algo me disse assim, vai para o outro lado. E a rua é larga, né, aqui do setor de mansão, e eu fui. Então quando os cachorros veio, eu fiz uma posição de defesa e o Baruque também, a qual eles se sentiram intimidados. Mas talvez se eu estivesse passando pela porta da casa, quando abrisse e os cachorros surgissem do nada, talvez eu teria me assustado. E nesse que eu tivesse me assustado, os cachorros poderiam ter atacado. Porque como eu estava do outro lado da rua, eu olhei eles parados no portão, aí eu parei, o Baruque também já viu ele, já ficou em atenção. E eles ficaram um tempo no portão parado, o portão fechando, eles parados, e os donos chamando, e eu parado com o Baruque do outro lado da rua, e eles parados, os dois olhando. Aí eles decidiram atacar e vieram. Aí foi a hora que... Mas nós já estávamos preparados, então por nós estarmos preparados, os cachorros não concluíram o ataque. Eu conheço uma pessoa
que gosta de correr, né? Ele corre. E quando ele vai correndo, ele vai pregando nas paradas de ônibus, falando para as pessoas estarem preparadas para a volta de Cristo, né? E teve uma situação, às vezes, Deus inspira ele perguntando para as pessoas: se eu fosse um ladrão agora, vocês estariam preparados, né? Porque quando ele está correndo, as pessoas não esperam que ele vai parar e pregar. E ele tem uma voz um pouco forte, né? E quando ele levanta a voz dele, é mais estrondante ainda. E quando Deus inspira, é muito mais estrondante ainda. Aí tem hora que ele está correndo, ele para na parada e fala assim: de surpresa, o Senhor voltará. E algumas pessoas se assustam, né? Aí ele aproveita e fala: ó, o Senhor Jesus vai voltar como num susto, como num ladrão. Se eu fosse um ladrão agora, quem estaria preparado? Porque geralmente as pessoas estão com o celular, estão de cabeça baixa. Geralmente a maioria está no celular ali, com vigilância alguma. Porque se elas imaginassem, se elas olhassem e imaginassem que fosse um ladrão, que fosse ali para assaltar, no mínimo elas esconderiam o celular, esconderiam a bolsa, né? Ficariam mais atentas. E muitas estão ali dispersas. Tem uma situação de um senhor, ele parou na parada e começou a pregar, né? Aí um senhor sentado, cabeça baixa com o celular, aí ele disse que estava preparado, né? Aí fez um sinal para a mochila, como se tivesse alguma coisa na mochila. Que mentira! Na hora que essa pessoa chegou ali para pregar, se fosse um ladrão, tinha assaltado ele, tinha tomado o celular dele, tinha tomado a mochila dele, porque quando essa pessoa chegou correndo, ele estava de cabeça baixa no celular, não ia dar tempo dele pegar alguma coisa na mochila, sabe? Não daria tempo. Outras reconhecem, falam: não, eu não estaria preparado se fosse um ladrão. E ali ele começa a falar: então, se fosse a volta de Cristo, vai ser assim, como um ladrão, na hora que as pessoas não estão esperando, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, né, quando voltar, as pessoas vão estar nos seus afazeres do mundo, né? Num dia, como assim dizer, um dia normal, né? Um dia a qual elas acham que vão ter tempo, né, para consertarem suas vidas, mas não vai haver mais tempo. Então muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas, porque não estão em uma vigilância constante, não estão em uma segurança constante em relação à volta de Cristo. É como uma pessoa na parada de ônibus, ela está ali, ela não está pensando ali algumas vezes que o ladrão pode chegar ali a qualquer momento e assaltar elas. Senão elas não ficariam tão entretidas no celular, né? Como ele vê as pessoas, ele corre, ele passa por algumas paradas, ele vê as pessoas dispersas, né? As pessoas até levam um susto quando ele começa a pregar. E assim será a volta de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e levar os seus fiéis, aqueles que se arrependeram, que se converteram, que confessaram a Cristo como único Senhor e Salvador, sumir dessa terra, as pessoas vão se assustarem, né? É quando um ladrão leva alguma coisa, que a pessoa perde aquilo, né? Que ela não tem mais aquilo, ela se assusta. Ela chega e não vê mais o carro. Ela chega e a casa está assaltada. O ladrão fala que é um assalto e leva o celular. A pessoa olha, não está mais com o celular porque o ladrão levou um relógio, uma carteira. A pessoa fica assustada. E quando o Senhor Jesus voltar e levar as pessoas que confiaram nele, as pessoas vão ficar assustadas. Semelhantemente à morte. Quando a pessoa falece, né, que ela não tem mais a segurança de estar aqui, de poder se arrepender, de poder mais se converter e se voltar a Deus, que a oportunidade passou, elas vão estar assustadas. Muitas pessoas, quando perdem essa vida aqui, e elas não têm a vida eterna que só está no Senhor Jesus Cristo, elas se assustam. Porque se perder as coisas materiais já assusta, o que dirá perder coisas espirituais? E, sobretudo, perder a própria alma. Então, estejamos vigilantes e na segurança do arrependimento, da conversão e da confissão no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, pois a qualquer momento ele voltará e não tardará, e só vai subir os que estiverem preparados
vigilantes. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.